A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, voltamos ao contato com vocês para dar continuidade às apresentações que estamos fazendo, as análises sobre reflexões sobre o romance Paulo e Estevão. A rigor, um dos principais livros psicografados por Chico Xavier e escrito, autoria espiritual de Emmanuel, o seu mentor espiritual. Nós comentamos na nossa última apresentação o capítulo 6 e o concluímos, E nós estávamos no momento em que Paulo estava realizando a sua segunda grande viagem, Ele havia estado em Atenas, ficou muito decepcionado, com a falta de receptividade por parte dos intelectuais, das pessoas mais cultas ali da cidade de Atenas, e que ele nutria, um grande interesse, para chegar até Atenas, porque na sua infância, na sua juventude, na cidade de Tarso, ele conviveu com a cultura helênica, Inclusive, ele escrevia e falava em grego. Pois bem, face o insucesso, e que ele ficou pesaroso, porque era o primeiro local em que ele viajava, conversava, fazia os seus discursos e não havia conseguido formar um grupo de seguidores de Jesus. Então ele deu prosseguimento à sua viagem e se dirigiu para a cidade de Corinto, que é relativamente próximo, de onde ele se encontrava. E é interessante que lá em Corinto ele encontra pessoas muito ligadas, ao seu coração, com pessoas que ele tinha muita gratidão, como aquele Prisca, que ele havia conhecido lá nos seus momentos de reflexão durante 3 anos no deserto de Dan. Então agora eles estavam ali em Corinto. E é interessante que nessas condições Paulo começa a divulgar a mensagem de Jesus, recebe sem dúvida nenhuma muitas pessoas interessadas na mensagem de Jesus, e é interessante também que nos instantes em que ele estava naquele local, ele tinha muito interesse em procurar conviver, ouvir, sentir as pessoas, os cooperadores mais humildes, mais simples, Era uma característica do Paulo, interessante, um paradoxo, apesar de toda a sua formação altamente intelectualizada para a época. E nessa tarefa de contato com gente simples, eles começaram então a preparar ali na região a formação de grupos de interessados, de seguidores de Jesus. E vejam, naqueles instantes, nós já comentamos inclusive na apresentação anterior, a complexidade da cidade de Corinto, que era uma cidade de muita devassidão, mas que Paulo tinha muitos interesses em conhecer aquela cidade, porque ali havia vivido na juventude a sua antiga noiva Abigail e seu irmão Gesiel, que depois adotou o nome cristão de Estevão. Acontece que lá também acontecia muito choque, grupos de interesses, e ele recebe a informação, Prisca inclusive relatou problemas que ela havia vivido, ali não só
em Corinto, como também em Roma, né, de onde ela tinha se aportado, né, de Roma para a cidade de Corinto. Então ele começa a preparar o projeto, né, da fundação de um grupo, de uma assembleia, de uma eclésia, né, como se anota em grego, na cidade de Corinto. Ele conta com o apoio, inclusive, dos jovens, né, Timóteo e Silas, que o acompanhavam, além do casal Áquila e Prisca, e também dos familiares, né, de Timóteo, a sua avó e a sua mãe, que já se encontravam ali em Corinto e que, aliás, Timóteo até precedeu Paulo, né, na viagem a Corinto para encontrá-las. E é nessas condições, meus amigos, que Paulo ele tem necessidade de trabalhar para sobreviver. Então ele se entregou, né, como diz Emmanuel, ao serviço rude, né, um labor bastante ativo, né, na condição de um tapeceiro, que ele era um artesão, né, seguindo a profissão do pai. Timóteo e Silas também arrumaram trabalho como caravaneiros, né? Então eles estavam lá se estabilizando na cidade de Corinto. Ao mesmo tempo, eles já recebiam emissários, né, de pessoas provenientes dos locais onde eles já haviam estado previamente, como de Tessalônica, da Bereia, né, regiões ali da Macedônia, onde Paulo iniciou essa sua segunda grande viagem. E a todos, né, ele dava a palavra de bom ânimo, porque eles vinham sequiosos de apoio, de orientação, relatando ali algumas dificuldades que eles enfrentavam. Alguns reportavam inclusive atritos, né, e Paulo procurava balancear, né, esses atritos todos existentes entre o cumprimento da antiga lei judaica e agora da mensagem de Jesus. Era o grande atrito que havia em todos os locais, considerando que a grande maioria que os procuravam, que procurava Paulo, eram na verdade judeus nas suas origens. E é interessante que também ali na cidade de Corinto, Emmanuel registra isso no romance Paulo e Estevão. Ele conheceu um romano chamado Tito Justo, que era na verdade um soldado, né, um militar romano ali sediado, mas que se interessava também pela mensagem de Jesus e se propôs inclusive a colaborar com a fundação, o funcionamento daquele grupo de Corinto. Áquila e Prisca, como Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, foram aqueles cooperadores de primeira hora, né, junto a Paulo. Então é sempre bom lembrarmos que Paulo sempre usou do princípio da cooperação, procurando amealhar amigos interessados no Evangelho de Jesus, no sentido de dividirem, né, atribuições, ações. Isso é muito importante. E eles estavam então já trabalhando, né, junto àquela comunidade, e da mesma forma que recebiam visitantes de outros locais, né, porque a cidade de Corinto, o porto de Corinto, e perto naquela mesma ilhota também de um outro porto de Cencreia, era um ponto estratégico, né, de comércio militar, de pessoas que transitavam entre o continente europeu e a região da Ásia Menor, né, e o Oriente Médio. Então tinha uma importância muito grande, com um número enorme de visitantes e de transeuntes. Mas a todos, né, sempre tinha a possibilidade de ouvir alguma coisa nessas pregações e nas reuniões que eram promovidas por Paulo de Tarso. Ao mesmo tempo, ele recebia informações de emissários, né, que vinham de várias regiões, e estava começando a ficar preocupado, porque ele não podia retornar a alguma dessas cidades que ele já havia passado. Ele tinha um plano de consolidar aquele grupo em Corinto e de dar seguimento à viagem. Então, numa noite lá em Corinto,
Paulo orou, né, e rogou a proteção, a inspiração do alto. E realmente ele ouviu, conforme anota Emmanuel, uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. Então era alguém que falava em nome de Jesus. E nessa sequência, então, ele, muito sensibilizado com aquela doce voz, né, e que repetia: não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos a satisfazeres simultaneamente, né, pelos poderes do Espírito. Então aquela voz sugeriu o seguinte, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, e Emmanuel também detalha no romance Paulo e Estevão: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, irmãos de boa vontade, que saberão compreender, porque o valor da tarefa não está apenas na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual, né, do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Aí ficou claro, né, que era Estevão, aquele jovem, né, que havia sido sacrificado, a primeira grande vítima do movimento dos seguidores de Jesus, e o antigo doutor Saulo de Tarso Algoz. Agora, lá estava o espírito Estevão, né, esclarecido, ponderado, muito equilibrado, falando em nome de Jesus e se prontificando a acompanhar e colaborar com Paulo. E assim é que Paulo ficou mais tranquilo. Acontece que de imediato, nos dias seguintes, chegam portadores da cidade de Tessalônica, aquela cidade que ele pouco permaneceu em função das atribulações e perseguições, pressões que havia naquele local. Então, aí ele resolveu colocar em prática aquela orientação que ele havia recebido daquela voz que Emmanuel diz ser Estevão em espírito. Então ele chama Timóteo e Silas, os dois jovens que o seguiam, para que colaborassem na redação da sua primeira epístola. Então essa é uma outra característica que Emmanuel também mostra, que os historiadores destacam, é que Paulo muitas vezes ditava e os amigos escreviam. Então há uma participação, uma colaboração, um trabalho também de cooperação, né, na elaboração das epístolas. Então foi assim que surgiu a primeira epístola escrita por Paulo de Tarso, a primeira epístola aos Tessalonicenses. E ela surgiu por volta do ano 51 da nossa era, segundo os dados coletados por vários historiadores históricos, né? Então era momento de concentração, né, de redação daquelas recomendações de Paulo para os Tessalonicenses. A mensagem que Paulo registra nessa epístola, Emmanuel destaca que, na verdade, Paulo não imaginava que aquela epístola, embora dirigida especificamente aos Tessalonicenses, ela teria uma abrangência, uma utilização muito ampla, dada as cópias, né, que seriam feitas daí para frente, depois registradas em vários textos. Então ele queria aplacar, diminuir as angústias, né, daquelas pessoas e chamá-los, né, para a manutenção do espírito com base na convivência, na exemplificação do ensino moral de Jesus. Então ele afirmava, né, com essas orientações, a sua convicção, não é, de melhoras. E é interessante
que nós podemos inclusive destacar aqui, nós escrevemos um livro, foi publicado no ano de 2016 pela Casa Editora Clarim. Trata-se desse livro aqui, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, onde nós comentamos as diversas epístolas de Paulo com base em Kardec e principalmente também com base em Emmanuel. E a epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola, é uma epístola que se pauta tendo o bem como referencial. É essa a grande proposta que Paulo desenvolve nessa epístola, recomendando a todos, então, para que busquem o crescimento, o desenvolvimento do amor entre eles, não é? E dessa maneira procurando superar vários impasses e as várias dificuldades. É nessa epístola aos Tessalonicenses que tem aí um versículo formidável, né? Que é na epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Veja que beleza essa recomendação de Paulo de Tarso, naquela época dirigida aos Tessalonicenses. Mas nós podemos dizer com a maior tranquilidade que Paulo escreveu orientações que são válidas, inclusive, para o contexto do mundo atual que nós estamos vivendo. Assim, meus amigos, surgiu a primeira epístola de Paulo, que foi dirigida aos Tessalonicenses. E é interessante que aí prossegue o trabalho. Provavelmente no ano seguinte, Paulo ainda estando lá, né, em Corinto, que ele permaneceu em torno de 1 ano e meio na cidade de Corinto, ele escreveu a segunda epístola, né, aos Tessalonicenses. Então foram as duas primeiras epístolas elaboradas por Paulo de Tarso. Nessa segunda epístola, o que Paulo chama a atenção, o que ele conclama, é que haja sempre uma coerência, né, das ações dos seguidores de Jesus com a mensagem de Jesus, né? Ou seja, a prática da ética cristã, o consolo, a esperança, são a tônica dessa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Isso então é muito marcante, né? Essas recomendações, essas orientações, esse apoio que Paulo passou a envolver aqueles que o procuravam mediante viagem, né, de emissários. Ele não podia retornar, mas ele escrevia, e isso ficou historicamente assinalado, né, como um momento de grande importância para a história, inclusive, do profetismo. É nesses momentos lá em Corinto, inclusive, e Emmanuel chama a atenção no romance Paulo e Estevão, que ele estava atendendo a todos. Muitos iam em busca de um imediato atendimento, entre aspas, do profetismo, quer dizer, era da mediunidade, né? E que era sinônimo, às vezes, a palavra profetismo naquela época. E muitos iam então na expectativa de cura, né? De atendimentos. Lógico, Paulo atendia a todos, e nós sabemos, nós espíritas, que cada um se beneficia e recebe de acordo com seus méritos, né? Mas vejam, Paulo teria comentado, e Emmanuel registra isso, de que o chamado profetismo, o mediunismo, evangelizado, é de grande importância, é o que o Paulo fazia. Então ele não estava meramente dando uma assistência assim física, mas ele estava também levando a mensagem espiritual a todos. Então Emmanuel anota uma frase muito bonita e significativa: o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Então, aquilo que naquela época chamavam de profetismo é o que hoje nós chamamos de mediunidade dentro da seara espírita. Mas lembrando que é uma mediunidade praticada dentro de critérios de ética, de acordo com
o ensino moral de Jesus. Assim é a mediunidade evangelizada, como diz Emmanuel, que a mediunidade então orientada por Kardec é a mediunidade praticada de acordo com o Espiritismo. Nessas condições, cresce então o trabalho, né, de Paulo na cidade de Corinto, há uma projeção e obviamente começa a chamar a atenção de muitas pessoas. E aí surgem reações, pessoas inquietas, porque lá ele permaneceu durante 1 ano e meio, né, e começaram a tramar movimentos de perseguição para cercear as atividades de Paulo. E foi nessas condições que eles, inclusive, prepararam toda uma armadilha para que Paulo fosse preso e viesse a ser condenado. Acontece que Paulo não se negava a prosseguir no trabalho, apesar de todas aquelas ameaças, de todos os riscos, né? Ele continuava firme no seu propósito de divulgar a mensagem de Jesus. E é assim que ele foi chamado a um tribunal, né? E esse tribunal era dirigido naquele momento por um procônsul romano, Júnio Gálio, e que Júnio Gálio, ao dirigir, ao presidir, né, aquele tribunal em que Paulo era acusado e pediu um sentenciamento dele, ele queria ouvir a todos. Então ele não quis condenar imediatamente, ele quis ouvir Paulo, os seus seguidores, testemunhas e aqueles que o acusavam. Inclusive aparece aquele próprio romano generoso, Tito Justo, né? Também aparece ali para fazer um depoimento, né, de respeitoso a Paulo de Tarso. E para a surpresa daqueles que queriam perseguir e condenar Paulo, né, que eram motivados pelas intrigas, né, partidas das sinagogas, né, é interessante que aquele procônsul romano, Júnio Gálio, ele quis ouvir as duas partes. E aí gerou, inclusive, um episódio, uma frase que se tornou popular e muito divulgada, né? Que nós temos que reservar um ouvido para a acusação e o outro ouvido para a defesa. Exatamente essa posição que foi adotada pelo procônsul Júnio Gálio naquele tribunal. Depois de todas as observações, os depoimentos dos dois lados, né, o que aconteceu? Paulo foi realmente liberado, ele foi absolvido pelo procônsul Júnio Gálio, né? E é interessante que quando terminava, né, aquela reunião de julgamento de Paulo, na saída, no ambiente externo, havia um tumulto provocado por judeus, inclusive, que não se conformavam, né, com a absolvição de Paulo e queriam provocar lá um movimento terrível, né, de incitamento da população para agressões a Paulo de Tarso. Mas Paulo, sabendo e conhecendo, né, todos aqueles contextos, tomou bastante cuidado, juntamente com alguns de seus seguidores, que foram inclusive alguns dialogar, não é? E ao mesmo tempo que algumas autoridades queriam prender, né, um daqueles manifestantes, é interessante que intermediaram pessoas até para ajudar e atender o implacável acusador, né, que estava incitando a população contra Paulo mesmo após a sua absolvição. A partir daí, meus amigos, é interessante que Paulo cumpriu então uma bela tarefa de 1 ano e meio na cidade de Corinto. E ele já estava então recebendo chamados para continuidade de viagens e até recomendação para que ele deixasse, após de todo esse trabalho executado lá em Corinto, que ele prosseguisse o seu roteiro. Foi assim então
que ele começa a preparar a viagem para Éfeso, que é atravessando ali o mar, uma cidade relativamente próxima, né, à beira, no litoral da Ásia Menor. E antes disso tem um episódio interessante. No porto de Cencreia, né, que era de onde partiam as embarcações para Éfeso, Paulo raspou o cabelo. E isso foi registrado também, não é? Pelos historiadores, inclusive em Atos dos Apóstolos. Por que ele queria? Para dar uma demonstração, registrar votos de felicidade eterna, né? Que ele quis assinalar em homenagem à antiga noiva, Abigail, que havia vivido ali em Corinto e também do porto de Cencreia partiu para os arredores de Jerusalém, levada por amigos, né? Então era uma forma, um costume da época de demonstrar fidelidade, era esse de raspar, cortando todo o cabelo. A preocupação de Paulo era chegar a Éfeso, que apresentava lá já alguns movimentos seguidores de Jesus. Ali morava João amparando Maria, né, a mãe de Jesus, mas ele sabia que ali naquele local os seguidores de Jesus encontravam muitas dificuldades e precisavam, sem dúvida nenhuma, de um apoio. Então foi nessas condições que Paulo sai da região de Corinto e do porto de Cencreia para Éfeso para dar um apoio a João e, ao mesmo tempo, colaborar na consolidação daquele agrupamento cristão que surgia na cidade de Éfeso. Assim, meus amigos, nós vamos hoje parar por aqui, né, nesse momento culminante, né, da segunda grande viagem, onde ficou caracterizado o belíssimo trabalho de Paulo na cidade de Corinto e onde surgiu inclusive o movimento das epístolas, né, a primeira e a segunda epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vamos no próximo programa dar continuidade agora focalizando Paulo na cidade de Éfeso. Até lá, meus amigos, os convidamos então para estarmos juntos na próxima semana. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.